E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para contar mais um relato, mais uma história para vocês, né? Então a história de hoje é o guia do meu pai me delatou, né? No caso, esse aqui não é um relato enviado, esse aqui é um relato contado, né? Que foi me contado. Então me desculpe às vezes se eu der uma enrolada para falar, mas é a maneira como eu lembro para poder contar, né? Então paciência. Porque tem pessoas aí que reclamam que eu enrolo muito quando eu vou contar, que não é um relato lido, né? É um relato contado. Mas vamos lá. Qualquer coisa você põe no 1x aí, 2x, quer dizer, na verdade 1x seria o que eu tô falando. Põe no 2x aí pra ir mais rápido, ok? Vamos lá. Então esse relato aqui quem contou foi um rapaz, né? Então esse rapaz hoje em dia ele é evangélico, ele é um pastor da Assembleia. Mas na época que ele contou, nem ele nem a família dele eram evangélicos, né? Ali. E aconteceu assim, o pai desse rapaz, ele talvez era de uma religião de matriz africana. Então, é falar dessa maneira que eu não sei o que era exatamente, nem ele sabe realmente para ele poder me contar. Só sei que ele tinha os mentores, tinha os guias dele lá, né? No caso, o pai desse rapaz, no qual esse rapaz morava com ele na época. Então, esse rapaz ele tinha mais ou menos ele não lembra muito bem, entre 5 a 10 anos. Então, ele tinha na casa, tinha ele, a mãe dele e mais alguns irmãos, né? E o pai dele, ele era militar, né? Então ele era muito ríspido, muito rígido com todos na casa, né? Inclusive com ele. E o pai dele tinha uma peculiaridade que muitos pais mais antigos, né? Os mais novos hoje em dia já não é tanto assim, mas não gostavam que mexesse nas coisas dele, né? O que era dele, não gostava que ninguém colocasse a mão. E todos na casa sabiam disso, né? E então teve um dia específico que esse homem, né? Esse senhor, ele chegou na casa trazendo um embrulho, né? Assim, e daí um embrulho daqueles papel de pão, né? Papel marrom, assim, né? Um pacotão. E só que não estava lacrado, estava somente a boca fechada. Daí ele passou pela sala e todas as crianças, junto com a mãe, também estavam na sala. E daí ele pegou e falou bem assim: Olha, comprei isso aqui para os meus trabalhos, no caso, trabalhos espirituais que ele ia realizar de noite. E eu quero que ninguém mexa. Aí de vocês, se algum de vocês mexer nas minhas coisas, vocês já sabem disso, né? E beleza, ele passou, foi pro quarto dele, que ele tinha um quarto, né, de fazer, né, os trabalhos dele lá, sei lá o que ele fazia exatamente, né, e deixou as coisas lá. Daí ele voltou e foi trabalhar, né, no caso isso aconteceu de manhã. E daí, beleza, as criançadas ficaram ali, a esposa dele também ficou na casa, e daí eles ficaram brincando, entre outras coisas, mas chegou um momento que esse rapaz que me contou o relato, ele era muito curioso também, e era muito peralta, né? E daí ele não se aguentou de vontade, né, de curiosidade, de saber o que o pai dele tinha comprado e tinha falado que não era para eles mexer. Daí ele, né, no caso estava no meio do dia, ele sabia que o pai dele só chegava de tarde, ele pegou e entrou no quarto do pai dele lá de quarto de trabalhos, né, espirituais, e daí viu o pacote em cima da mesa. E daí ele foi lá, né, com muito cuidado para ver que ninguém estava olhando, né? Ele foi e abriu o pacote, né, para ver o que tinha dentro. Ele enfiou a mão dentro do pacote. A hora que ele enfiou a mão dentro do pacote e tirou, né, dentro do pacote tinha algumas coisas duras. E a hora que ele tirou para fora assim, ele viu que tinha sete, né, especificamente 7 caixãozinhos de madeira, né? Só que não era um caixão assim, tipo, do tamanho de uma criança. Era assim, do tamanho de um palmo, sabe? Eu acho que talvez era para algum trabalho, né, e algum simbolismo, né, ali de morte, ou sei lá o que era, né, ou de vida até, né, por causa de doença e tal. Isso vai depender do trabalho que as pessoas vão realizar, qual que é o fundamento, né. Mas tinha esses 7 caixõezinhos. E a hora que esse menino, ele pegou, ele colocou a mão e tirou, a hora que ele viu, ele se assustou e derrubou no chão o pacotão, né, ali. E daí ele meio que assustado pegou o caixãozinho no caso, e guardou dentro do pacote, né? E foi, fechou e colocou em cima da mesa. E saiu correndo, né, e voltou para a sala meio assustado. Só que ninguém percebeu, na verdade, onde que ele tinha ido, o que ele tinha feito, né? Daí beleza, passou. Daí chegou de tarde, ele já tinha até esquecido disso. Isso o pai dele chegou, cumprimentou todo mundo e foi, né, trocar de roupa, tomar o banho dele, e foi para a sala para fazer os trabalhos espirituais dele. E daí, de repente, o pai dele veio bravo pra caramba, assim, chegou e falou assim: qual de vocês que foi? Qual de vocês que foi mexer nas minhas coisas? Eu já falei pra vocês, quando eu comprar as coisas, nos meus trabalhos, eu não quero que ninguém mexa, né? Daí colocou eles todos alinhados, assim, né, as crianças, e até a mãe, a mulher dele colocou também, né, pra poder ver quem que tinha mexido nas coisas dele. E daí ele pegou, né, colocou eles alinhados assim, foi que nem ele era um oficial, né? No caso ele era um policial, não é policial militar,
Ele colocou alinhado, assim, como fossem soldados, um do lado do outro, assim, na sala e falou, pegou o pacote, assim, tirou dentro e falou assim, ó, eu falei que não era pra mexer, por que que vocês mexeram, né? Quem que mexeu? Quero que você se acuse agora, senão vai ser muito pior. E daí, nisso, todo mundo ficou quietinho ali, inclusive esse menino, né, que tinha mexido. Ele falou assim, não vou me acusar não, sou louco, né? Aqui ninguém sabe que fui eu, né? Não quero apanhar de graça. E daí o pai dele passou pra lá, pra cá, pra lá e pra cá e falou, olha, eu vou contar até 3, né? Se não aparecer, né, eu vou pedir pro meu guia me mostrar, né, quem que entrou lá e pegou e mexeu nas minhas coisas. Daí ele foi e contou, 1, 2, 3. A hora que ele contou 3, esse menino fala que ele sentiu uma mão nas costas dele, mas que deu um fraco de um empurrão nas costas dele, que ele caiu de joelho no chão, né? E daí a hora que ele caiu, o pai dele já percebeu que era ele, né? E daí o pai dele já falou assim, ah, foi você então, né? Então tá bom, vem aqui. Ah, daí disse que tirou a cinta, disse que levou pro quartinho, tome-lhe cinta, né? Daí apanhou um bocado, né? E daí depois desse dia, né, segundo esse rapaz que me contou, ele nunca mais mexeu, nem os outros mexeram também nas coisas do pai dele, né? Porque até aquele dia, sempre ele falava, ó, não mexe, ninguém mexia, né? E daí, mas a partir daquele dia, todos descobriram que se ele fizesse alguma coisa, o guia realmente ia contar pro pai dele como aconteceu, né? Então, e ele fala assim, que todo mundo estava alinhado e o pai dele passou pela frente dele, não passou pelas costas, né? Mas na hora que o pai dele falou, né, contou até 3 e falou pro guia dele mostrar quem que era, diz que ele sentiu realmente aquela pressão, é uma mão, né, assim, uma mão pesada, assim, empurrou ele com tudo pro chão, né? E daí naquele momento o pai dele não teve dúvida que era ele e depois daquilo também ele confessou que era ele mesmo, né? E daí ele tomou uma surra lá pra ele aprender a não mexer, né, nas coisas dele, obedecer ali, né? Por certo que, né, a surra nunca é realmente, né, essa parte, a violência não resolve muita coisa. Mas às vezes tem pessoas que às vezes, né, ficaram aí marcadas e tiveram sua educação assim, né? E foi a história desse rapaz. Então o guia do pai dele mostrou, né, pro pai dele que ele tinha mexido nas coisas, ele tinha desobedecido, né? E foi punido por conta disso. Então, esse é um relato que eu trago a vocês hoje, né? E vocês acreditam, né, que isso é possível? Né, já aconteceu com vocês, com alguém da sua família, ou alguém que vocês conhecem? Se aconteceu, né, pede autorização para a pessoa e mande o relato para o nosso canal, que eu vou ficar feliz em contar aqui. Então ficamos por aqui e até um próximo relato. Até mais, pessoal.